toda essa ideia de CDs. As pessoas são céticas e têm medo dos CDs. Então, por exemplo, o despertar do terceiro olho, mesmo sendo algo comprovado empiricamente, acho que elas sentem que é algum tipo de magia negra e que algo errado deve estar acontecendo. Ou elas se sentem desconfortáveis. Gostaria de saber sua opinião, porque eu penso que os CDs são basicamente uma ciência ainda desconhecida e poucas pessoas descobriram. Se um avião voasse sobre uma sociedade muito primitiva, eles pensariam que é magia, que é algum tipo de milagre. Mas não é um milagre para quem entende o que está acontecendo. Então, uma qualidade disso é que há pessoas que veem isso só como uma ciência e que pode ser ensinada. Sai Baba tinha CDs, mas ele não ensinava aos outros. Você tem CDs e ensina a despertar o terceiro olho. E essa ideia de que muitos outros jovens têm, despertar do terceiro olho. E eles estão livres para ir e serem medidos, avaliados em clínicas científicas. Você não os impediu, eles podem ser avaliados. Estamos fazendo tudo para tornar isso mais e mais científico, estudando e incentivando estudos. Porque você sabe, é interessante que crianças tenham experiências diferentes. Dependendo do condicionamento e o que seja, alguém vê daqui, outros vêm dali, alguém vê à distância com clarividência, outro não consegue. Então estamos descobrindo como cientistas coisas muito interessantes que não se encaixam no pensamento antigo. E eles precisam descobrir porque é assim e se você aumenta a temperatura, então se torna outra coisa. Então eles estão descobrindo todas essas coisas. E agora precisamos entender. Então, eu acho que esse é o estágio em que estamos, a redescoberta e a revalidação do conhecimento antigo. Você acha que é assim que devemos olhar para os CDs, como ciência? E eu vou apresentar algumas verdades básicas. Existem uns caras tolos que acham que isso não é possível. Eles são muito tolas. Esse é grupo. O segundo é um tipo de paranoia de que isso está impedindo nosso crescimento rumo à iluminação. Que não é verdade. Eu queria que essa verdade importante fosse entendida. Patanjali fala dos siddhis como destruição para a iluminação, porque a metodologia que ele fornece é, quando você está caminhando em direção à iluminação, você vai manifestar esses poderes. Essa é a ciência baseada no que Patanjali está oferecendo. Existe uma outra ciência de Sadashiva, muito antes de Patanjali, chamada Shashatanga Yoga. No Yogapada, lá os siddhis se manifestam apenas a partir do espaço da unicidade. Eles não se manifestam no caminho para a iluminação. Então Sadashiva os chama de Shaktis, não de siddhis. Portanto, a ciência que eu sigo vem do Yogapada de Sadashiva. Quanto mais você experiencia a iluminação e a unicidade, mais você manifesta poderes. O que estou apresentando ao mundo não são siddhis como descritos por Patanjali, são Shaktis como descritos por Sadashiva. Isso é muito importante. Sadashiva dá uma estrutura chamada Shashatanga Yoga. Patanjali dá uma estrutura chamada Ashtanga Yoga. Ambas levam à iluminação. Sadashiva transmitiu isso nos Agamas há 60 mil anos. Patanjali, na verdade, é um discípulo de Sadashiva. Ele transmitiu da forma como ele entendeu e da maneira que a geração dele precisava. Quando ele viveu, qual era a necessidade das pessoas? Para eles, ele transmitiu dessa forma. Então, o que estou oferecendo ao mundo, seja minhas crianças fazendo leitura com o terceiro olho ou conseguindo ver o que está acontecendo em outro lugar, mesmo a milhares de quilômetros de distância, eu acho que você pode ter sua própria experiência pessoal. Veja, ele me disse muitas coisas, coisas corretas. E
enxergar além da distância, tudo isso não são meramente siddhis, como descritos no Patanjali Yoga Sutra por Patanjali. Elas são Shaktis como descritas por Sadashiva no Shashatanga Yoga, no Yogapada dos Agamas. No Yogapada dos Agamas, Sadashiva descreve muito claramente, então, essas Shaktis não impedem ninguém de alcançar a iluminação. E elas só se manifestam se a pessoa estiver enraizada no estado iluminado. Veja, por exemplo, se você perguntar a uma pessoa que faz leitura do terceiro olho pela tradição de Patanjali, ele vai dizer que se concentra e se centraliza completamente, faz pratyahara, dharana, e então manifesta esse poder. Mas se você perguntar ao meu discípulo como ele está manifestando o poder, tudo o que ele vai dizer é que ele acessa a unicidade. É a unicidade que está manifestando o poder. Não há concentração. Não há meditação. Dharana, dhyana, samadhi tem um significado diferente no Shashatanga do que no Ashtanga. Muito bem. A tradição que eu estou seguindo, que eu fui ensinado pelos meus gurus, é a tradição dos Agamas de Sadashiva. Muito bem. Ela é baseada nos Upanishads, praticada como Agama. Então, toda a ideia é diferente. Não é Siddhi, é Shakti. E não é antes da iluminação, é depois da iluminação. Não é em direção à unicidade, é a partir da unicidade. Isso não é da iluminação, é a partir da iluminação. Isso é bem impressionante. É a diferença principal. Quando não analisamos os Shastras a fundo, muitos gurus criticam o fato de eu iniciar pessoas em cura. Eles até mesmo declaram abertamente que a cura não deve ser feita. Esses poderes não deveriam ser manifestados. E alguns gurus até mesmo declaram abertamente, quando são questionados sobre o terceiro olho, pelo amor de Deus, não tentem abrir. Eu não sei qual é o motivo e qual é o contexto e não tenho nada a comentar, mas uma coisa eu posso garantir, tudo o que estou dizendo agora, eu sou responsabilidade. O que estou ensinando vem do Yogapada original do Agama. A ciência declara muito, muito claramente. Sadashiva é muito claro. A manifestação desses poderes acontece quando você experiencia a unicidade com Sadashiva, não no caminho para experienciar a unicidade com Sadashiva. Patanjali declara que todos esses siddhis são experienciados no caminho para o Nirvikalpa Samadhi. Então, eles podem ser uma distração para o Nirvikalpa Samadhi. Sadashiva declara muito claramente que esses poderes se manifestam em cada tradição. Cada tradição tem uma estrutura, uma arquitetura separada. Arquitetura separada. Você pode se surpreender. Em Shashatanga, Sadashiva fala sobre maneiras diferentes e ele explica o pranayama e o pratyahara em um contexto totalmente diferente. Então, toda a estrutura é diferente. Lá ele diz muito claramente que esses poderes começam a se manifestar a partir da experiência de unicidade, ou seja, depois do Nirvikalpa Samadhi, eles começam a se manifestar. O sistema de Patanjali é popular, pelo menos hoje em dia. Veja, o sistema de Patanjali se tornou popular. O sistema de Sadashiva não se popularizou por vários motivos, porque o sistema de Sadashiva exige alguém que esteja baseado nisso. Ele vem mais com o Guru-discípulo Parampara. Patanjali, você pode simplesmente pegar um livro na estante, não precisa de um guru, não precisa ler sânscrito, pode até se orgulhar de não saber a língua sânscrita e pode ser facilmente deturpado. Mas o sistema de Sadashiva exige como requisito básico a iniciação por um guru iluminado. Shaktipat. Shaktipat, iniciação e treinamento por um mestre iluminado. Então,
Naturalmente, os requisitos e pré-requisitos dessa tradição não permitiram que ela fosse amplamente difundida. É muito bom, na verdade, que protege bem. Bom ou ruim é outra coisa. Essa é a realidade. É a realidade. Essa é a realidade. Mas só porque o sistema de Patanjali se tornou popular, ninguém tem o direito de dizer que nenhuma outra corrente de pensamento além dessa existe. E qualquer pessoa que manifeste esses poderes extraordinários está apenas expressando Siddhis, e isso vai desviar as pessoas da iluminação. Tudo isso é irrelevante quando você está no caminho de Sadashiva, de acordo com o Yogapada do Agama, porque aqui, tudo que se manifesta não envolve concentração ou qualquer jogo mental. Vem da expressão da unicidade, não são Siddhis, são Shaktis. Isso é muito bom, bonito. E eu também quero assegurar a todos os meus discípulos e seguidores, expressem, manifestem tantos poderes quanto Mahadeva descreve. Vocês não serão desviados da iluminação. Pelo contrário, estarão cada vez mais enraizados na experiência da unicidade. Vocês não precisam ter as preocupações geradas pelos Patanchalas. Vocês são Adishaivas. Muitas confusões sobre Siddhis existem por causa dos Patanchalas, os seguidores de Patanjali. Infelizmente, mesmo no sistema de Patanjali, eles não alcançaram o Nirvikalpa Samadhi, então não conseguem entender que existem outras tradições. Certo, certo, certo. Existem outras possibilidades. Veja, Sadashiva diz muito claramente, cada padrão que você completa e alcança a completude se manifesta como um poder, Shakti. Brincar com essa Shakti, manifestar essa Shakti não te afasta da iluminação. Pelo contrário, te ancora cada vez mais na unicidade. Manifestar e brincar com o poder em si se torna uma prática espiritual para se firmar na unicidade, na tradição de Sadashiva. Muito bom. Quem estiver pronto para me desafiar conforme essa tradição, eu estou pronto para enfrentá-los em Vakya Artasadas, ou Kandana Mandana ou Vada Pradivada. Bom, Estou aberto e também vou demonstrar esses Siddhis e provar para eles que não são Siddhis de acordo com Patanjali. São Shaktis puras de acordo com Sadashiva. Veja, existe uma grande diferença. Quando alguém manifesta Siddhi segundo Patanjali, o cérebro dessa pessoa não mostra o estado de Turiya, a consciência derradeira e o descanso derradeiro. Eu posso demonstrar os Siddhis, não só através de mim, qualquer um dos meus discípulos, não só vão manifestar Siddhis, mas o cérebro deles estará na mesma frequência de atenção repousante e consciência derradeira, que é Turiya, o estado único. Neurocientistas fazem escaneamento cerebral em estudantes. Que já estamos fazendo, que já começamos a fazer. Isso deveria ser publicado em revistas científicas, porque isso é uma prova sólida. Quando alguém está nesse estado de consciência derradeira e repouso derradeiro, isso pode ser claramente registrado pelos equipamentos modernos, que já testamos muitas vezes e mostram de forma muito clara que não há pensamentos, que é o estado de Turiya. Sempre que meus discípulos manifestam poderes, sempre mostra que o cérebro está no estado de Turiya. Isso significa que não é Siddhi, é Shakti. Eles estão manifestando a unicidade. Eles não têm esses poderes quando estão apenas indo em direção à unicidade. Eles têm esses poderes porque estão enraizados na unicidade.